Tudo ótimo. Consegue me ouvir bem? Consigo. Perfeito. Doutor Thales, essa reunião é para a gente poder conversar em relação ao que ocorreu na nossa conta do MetaEdis. Vou te explicar também o que a gente está fazendo nesse. Já, como essa situação aconteceu, o que a gente está fazendo para poder resolver e quais serão os próximos passos. Basicamente, os nossos anúncios que a gente estava veiculando ali nas campanhas, como a gente também estava fazendo aquele toda semana, a gente ajustava, subia novos criativos, sempre acontece do Facebook sempre analisar. Então, essa análise sempre acontece através de uma IA ali da plataforma. Então ela faz análise dos anúncios, ela verifica e os nossos anúncios eles rodaram normalmente. Particularmente, a gente não identificou nada que pudesse fugir muito da política de publicidade do Meta, porque a gente busca seguir e a gente entende que quando a gente erra em algum ponto ali em relação à política de publicidade, realmente eles travam a conta, acontece de ABM também ser travada, que é basicamente toda a BM é basicamente todo o corpo, né? A conta de anúncio que eles travaram eles só não permitem a gente veicular, mas a BM continua ativa, o que permite que a gente consiga fazer todo o ajuste e poder transferir para uma outra conta, e assim a gente permanecer com a questão dos anúncios. Então, foi até uma situação mais tranquila o que aconteceu. Mas, quando isso aconteceu, eu entrei em contato com o suporte. Isso foi na semana. Isso foi numa sexta-feira. Eu não lembro exatamente se foi na semana passada ou na semana retrasada. Eu. A gente observou que a verificação que foi feita por eles, depois de a gente ter enviado o documento que eu solicitei para você, eles deram um aval. Aval no sentido assim de eles tomaram uma decisão que a nossa conta permaneceria travada. Então eu entrei em contato com o suporte, inclusive foi até fora do horário comercial, que geralmente aqui vai até às 18 horas, para poder resolver ao máximo essa situação. Então, conversando com o suporte, eles me falaram que uma possível causa que aconteceu isso foi em relação ao que tem na legenda das publicações. Geralmente, os nossos anúncios é sempre os conteúdos que você posta no seu perfil, que a gente usa nos anúncios para impulsionar, para serem veiculados. Então, essas legendas, principalmente a questão das hashtags, eles levam em consideração também, pelas novas políticas de publicidade deles também. Então, depois de ele ter informado isso, eu fui analisar melhor, mais de perto, quais hashtags, assim, qual o motivo por conta das hashtags, eles terem feito isso. E no conteúdo que a gente tem aqui no nosso perfil aqui do Instagram, no seu perfil do Instagram, tem algumas hashtags que é um pouco, que na verdade é muito sensível na questão do meta-ads. Por exemplo, emagrecimento, cirurgia, palavras que mencionam isso e a gente rodar isso como anúncio, realmente é um pouco sensível na questão da IA olhar, verificar e ver que aquilo ali não é o ideal. Foi isso que eu entendi quando eles me explicaram. Então, a questão é que também, como a gente fez aquele investimento de R$ 1.500 e isso está na nossa conta e eles basicamente não permitem que a gente veicule os anúncios nessa nossa conta que a gente usa, o investimento ficou parado lá. E esse foi o principal ponto de preocupação nosso. Então o suporte também nos orientou em relação a isso. Foi por isso que eu mandei aquele PDF do Facebook, que se você for abrir a nossa conversa, você vai ver. Tem algumas informações que eles pedem, né, que precisa ser preenchido, porque assim a gente entra em contato com o suporte do Meta para poder enviar.
e assim a gente iniciar todo o andamento da questão do reembolso, porque esse documento é para a gente conseguir o reembolso da conta. Então, aí depois de isso ser enviado, ainda existe ainda um período para isso ser avaliado por eles e depois isso ser realmente efetuado ali, o reembolso. Porque eles me explicaram também que tem um período ali de análise, porque são várias outras contas. Então, eles lidam com várias pessoas ali. Então, tem esse tempo que eles precisam analisar, porque é um humano que vai dar conta disso. Então, aí o próximo passo, para a gente não ficar sem veicular os anúncios, o nosso próximo passo, que foi o que a gente fez, é criar uma nova conta de anúncio. A gente já está com uma conta criada, a gente só precisa transferir, por exemplo, vincular o Instagram para que a gente consiga anunciar no Instagram e nessa nova conta. E algo que a gente precisaria fazer nesse caso é não utilizar mais o investimento no formato Pix, porque o ideal agora seria cartão de crédito, porque realmente o Pix, como a gente fez o investimento Pix, tem todo esse processo de a gente conseguir um reembolso com cartão de crédito, isso evitaria ao máximo. Então, eu marquei essa reunião para te explicar sobre o que aconteceu. Se você tiver alguma dúvida também, você pode ficar à vontade para poder explicar ou para me perguntar. E o que você também acha desse próximo passo, né, em relação a essa criação da nova conta de anúncio, para que a gente consiga veicular, para não ficar com as campanhas ali paradas, né, como isso aconteceu. Então, uma forma de contornar que a gente viu é ter essa nova conta de anúncio e vincular o cartão de crédito, para que a gente consiga permanecer. O que você acha? Doutor Thales, tá mutado. Como no cartão de crédito isso seria melhor? Com cartão de crédito não daria, porque, vamos supor, se a gente tivesse com o cartão de crédito no lugar do Pix, nessa nossa nova conta, não, nessa conta que a gente estava anunciando, basicamente a gente só talvez criaria um novo cartão, isso deve ser um cartão virtual. A gente criaria um novo cartão virtual, ou talvez ao criar uma nova conta a gente vincularia esse cartão. Tem essas duas possibilidades, um novo cartão virtual ou se não vincular essa nova conta de anúncio. Entendeu? Não. Então, você falou se colocar o cartão de crédito teria algum problema. Isso? Não teria, porque na questão do Pix tem toda uma política, meio que toda uma burocracia para ele poder fazer um reembolso. Então, com cartão de crédito, esse dinheiro basicamente estaria no cartão. Então, o que a gente está usando nos anúncios, o cartão de crédito já efetuaria o pagamento do que a gente está gastando ali em tempo real, sem a gente precisar colocar todo o investimento de um mês e a gente usar ao longo dos dias, como aí no formato Pix, que fica lá na conta. No caso, o dinheiro ficaria no cartão. Então, se a gente precisar usar uma outra conta de anúncio, a gente só precisaria adicionar o cartão numa nova conta de anúncio, para a gente poder usar o saldo. Entendeu? Tá bom, vou fazer daquele jeito. Então, a gente pode adicionar o cartão nessa nova conta de anúncio para a gente continuar os anúncios. Em relação ao reembolso, aquele PDF que eu te mandei, você conseguiria preencher até essa semana? Perfeito, perfeito, porque assim eu vou ficar diretamente responsável por isso, de entrar em contato com o suporte e lidar com essa situação, para poder garantir que o reembolso seja feito. Agora, em questão como tem esse processo deles analisarem, avaliarem, realmente eu não sei exatamente quanto tempo eles vão levar para nos dar um retorno, mas é algo que eu vou acompanhar, porque apesar de tudo, a nossa conta de anúncio foi travada, mas a ABM ela continua ativa e a gente tem acesso direto com o suporte do Facebook. Então, como a gente tem um histórico de investimento na conta, dá para eles verem que a gente estava
sabe, a gente tem já um vínculo ali com o Facebook, tem um investimento, um histórico de investimento. Então, isso passa uma credibilidade a mais. A gente não é um anunciante novo, a gente já está há um tempo anunciando. Então, é bem possível que eles consigam dar essa atenção maior para a gente. Então, E o que será feito para isso não acontecer de novo? o que vai ser necessário ser feito, Thales, é em relação à hashtag. Eu vou te mostrar, basicamente, quais as hashtags que a gente estava analisando no seu perfil, que ocasionou nesse... que violou, né? Como eles disseram, a gente acabou violando, os anúncios violaram a política de publicidade. Vou compartilhar aqui a tela para que você consiga ver. Aqui, ó, tô no seu perfil. E esse aqui não foi... Eu não sei se estava rodando, acredito que não. Mas deixa eu voltar aqui no seu perfil. Por exemplo, aqui, reganho de peso. Isso já traz um pouco da questão do emagrecimento. Quando a gente vai fazer uma sugestão do que a gente pode fazer em relação a isso, os vídeos que você publicar no Instagram, uma opção que a gente pode fazer em relação ao tráfego é você enviar o arquivo em vídeo, ao invés de a gente pegar no Instagram e colocar no tráfego pago, é você enviar o vídeo pra gente, para que a gente consiga fazer o upload, enviar esse vídeo só para o tráfego e a gente ajustar a legenda, que é uma possibilidade. Ou seja, essas hashtags vocês fazem de uma forma estratégica, que é para justamente alcançar mais pessoas. Então, se eu peço para você parar com algumas dessas hashtags, isso pode afetar um pouco no seu alcance, porque de certa forma a hashtag ajuda no seu alcance orgânico. Então, o que a gente pode fazer é você compartilha para a gente esse arquivo em vídeo, que a gente consegue jogar no gerenciador de anúncio, que é uma possibilidade, e a gente ajustar a legenda. Mas aí ia ser um anúncio para um vídeo... Para impulsionar mais. Mas ia ser um vídeo escuro, um vídeo... Não vai ter mais... Aí vai deixar de ter visualização nesse vídeo que está postado. Entendi. Então, a gente... Que eu acho muito ruim, porque assim, vai continuar lá com 100 visualizações, a gente hoje consegue 15 mil porque está impulsionando. Vai ficar um vídeo meio sem os comentários, as coisas, não vai estar. Entendi. Então, o que seria interessante também, outro ponto, eu vou responder essa questão. A quantidade de hashtag. Para a questão orgânica, isso voltado para a parte orgânica, eu acredito que mais de 5 hashtags, mais de 5 hashtags já não impacta tanto. Por exemplo, né, pelo volume de hashtag que o seu alcance orgânico aumenta. Hoje em dia, as pessoas usam, em média, 5 hashtags. Os grandes perfis que eu acompanho, geralmente usam essa quantidade. Então, mais que isso, não impacta muito na questão orgânica. Então, um ponto que merece um pouco de atenção talvez seja essa questão da quantidade. Mais 4 ou 5. Agora, quando a gente for jogar para o tráfego, é muito bom e é muito importante a gente ter um pouco mais de atenção nas hashtags que vai ser adicionado, porque a IA ela avalia isso também, o texto que é adicionado. Então, como isso ocorreu, é interessante que a gente evite ao máximo que isso aconteça de novo, porque a nossa situação é totalmente contornável. Mas se de repente o Meta Ads bloqueasse, não sei, a nossa ABM, que é uma parte mais séria, a gente teria dificuldade para ter outras contas de anúncio, porque basicamente a IA ia ficar meio que no nosso pé. Ela ia saber que a gente criou uma nova conta de anúncio, meio que a gente ia ter um pouco de dificuldade. Aí se a gente criasse essa nova conta de anúncio, rapidamente já ia cair também. Eles não iam permitir a veiculação. Então é interessante que a gente tome mais cuidado nesse sentido, né? Nessa questão, para evitar ao máximo.
E por que você acha que emagrecimento é um termo sensível? Porque há muito tempo atrás o Meta Ads muitas pessoas já porque os anunciantes há um tempo atrás faziam muito promessas mirabolantes em relação a esse nicho de emagrecimento. Então, por mais que seja um nicho que, por exemplo, emagrecimento, alimentação saudável, né, fala é um tema importante, porém, muitas pessoas, há um tempo, usavam promessas mirabolantes. Então, tem muitas coisas que no nicho de emagrecimento é importante ter cuidado, porque senão, porque o Facebook fez muitas coisas para evitar ao máximo certos tipos de promessas, certos tipos de coisa que acontecia muito. Inclusive, o Facebook já perdeu muito dinheiro porque as pessoas processavam. Diziam, por mais que seja um anunciante, fazendo aquele anúncio específico com aquele gancho, as pessoas diziam que era o Facebook. Então, aí levavam para a justiça, e aí no processo judicial o Facebook tinha que fazer aquele pagamento, né? Então, ele já teve esse prejuízo. Então, no regulamento hoje, esse nicho de emagrecimento é um pouco sensível. Então, quando a gente vai rodar um anúncio falando sobre isso, é importante a gente se atentar a alguns detalhes e evitar ao máximo questão de resultado. Por exemplo, falar sobre resultado, você vai ter, afirmar, principalmente. O que é interessante são perguntas, usar perguntas, né? Você já pensou em emagrecer 3 quilos em 7 dias? Isso, no Meta Ads, é super tranquilo. Mas se você fala, emagreça 3 quilos em 7 dias, por mais que seja possível, é uma promessa de resultado. E no nicho de emagrecimento, isso pega muito. Pega muito. Cirurgia. Cirurgia já envolve um tema um pouco que às vezes pode ser desconfortável para as pessoas. Quem não é médico, geralmente não tem um costume de ver ali o processo de cirurgia ou algo assim do tipo, por mais que não seja um conteúdo voltado a isso, uma coisa desconfortável para a maioria das pessoas. E pelo fato de ter essa palavra cirurgia, a IA já leva em consideração também. Entendi. Então a gente vai patrocinar só os vídeos novos agora e a gente vai fazer vídeos com menos de 5 hashtags, não botar o que? Emagrecimento, é isso? Evitar certos tipos de termos, cirurgia, coisas relacionadas a emagrecimento, e a gente veicular esses anúncios. Então, inclusive, a nossa equipe preparou um roteiro, um script de alguns vídeos que você pode gravar para a gente rodar principalmente no tráfego. Então, que é algo que a gente vai compartilhar para você, doutor. Para justamente por isso, né? Tá bom. Então, a gente vai fazer a vinculação do Instagram que ficou nessa conta que a gente estava anunciando para essa nova conta, para a gente permitir a veiculação dos anúncios. Aí, quando esse processo tiver sido finalizado, eu comunico a você no grupo e a gente marca uma ligação para a gente poder adicionar o cartão de crédito. Só para tirar uma dúvida, você tem acesso ao seu gerenciador de anúncio? Como é que tem? Perfeito. Então, eu consigo te orientar ali mais ou menos o processo para você adicionar a conta, essa nova conta, entrar no gerenciador e adicionar o cartão para a gente veicular os anúncios. Eu acredito que entre hoje ou amanhã a gente já consiga resolver isso. Combinado, doutor? Tá bom. Ok. Então, você faria isso online ou você manda com passo a passo? Para adicionar o cartão? Será que a gente consegue marcar uma reunião amanhã? Só para a gente fazer o passo a passo, para você adicionar a conta e acessar o gerenciador? Qual é o último horário que você tem? O melhor horário, deixa eu ver. O último horário que você tem? O último? 5h20? Eu acho que não vai dar certo, não. Qual é o melhor horário assim pra você? Manda um passo a passo pra mim que eu faço. Combinado. Combinado, doutor. Então, Se eu aqui agora não consigo fazer não, né? agora, não. A gente vai... Quer dizer, eu vou precisar informar para você os acessos, que é o login do Facebook. Vou precisar passar para você. E aí te orientar como acessar o gerenciador de anúncio.
A gente vai precisar ajustar essa questão do Instagram, fazer a vinculação, né? E aí, basicamente, a conta já vai estar pronta para a gente rodar os anúncios. Eu acredito que a gente deixando a conta pronta, a gente comunica você no grupo. Acredito que agora não vai ser necessário, né? 8, 6 horas ainda não? 8 horas... Tem. É possível. Eu consigo informar Saulo, por mais que seja fora do horário comercial, eu estou comprometido a ajustar essa questão. Então, 8 horas, a gente pode marcar uma reunião nesse período. É tranquilo? Vamos ver se a gente sai hoje às 6 horas. Hoje às 6 horas? Vamos tentar. Então... 6 horas... Combinado. 6 horas, né? 8 horas. Tá bom? Combinado, doutor. Thales, obrigado pelo tempo que você disponibilizou. E Obrigado, qualquer coisa, estou à disposição durante até esse horário que a gente vai se encontrar de novo, 18 horas. Obrigado. Obrigado, doutor. Tchau. Tá.